Olha, meus amigos que estão aqui em São Bernardo do Campo, amigos que estão em qualquer lugar deste mundo, este programa vai ser especial. Eu tenho uma palavra de Deus que vai iluminar o seu coração, vai mostrar a você que houve um homem que teve de tomar a decisão mais séria e que talvez a maioria de nós não tomasse, quisesse compor, porque ele perdeu, humanamente falando, perdeu muito, mas muito. Mas esse homem foi tremendamente usado por Deus. Estou me referindo a Moisés. E a história dele haverá de trazer uma grande mensagem para o seu coração, que talvez esteja se confrontando com algumas decisões na vida. Ah, missionário, mas você sabe, tem que ser meio político. Não, nós temos que ser sim ou não. Se a coisa é de Deus, é sim. Se não é de Deus, é não, e dessa eu não quero saber. Mas há pessoas que tentam barganhar, tentam ficar com as duas pontas. Não, mas eu posso ser sábio, fazer isso aqui. Sansão quis barganhar. Sansão gostou de uma mulher que era dos filisteus, uma filha dos filisteus. O pai e a mãe dele disse: meu filho, não vai nessa, vai ser o seu sufoco. Diz: nada, eu sei me controlar, podem ter certeza que eu sei o que estou fazendo. Marcaram o casamento, foi namorando com a mulher e terminou a vida de Sansão da seguinte maneira: com os olhos vazados, trabalhando no moinho no lugar do animal. E assim acontece com toda aquela pessoa que acha que pode brincar com fogo, que pode tomar algumas decisões fora da palavra de Deus. Quando ela vê, o inimigo já deu-lhe a rasteira, já a derrubou, e aí ela vai chorar para sempre. E Deus quer que você chore para sempre, mas é de alegria, de contentamento, é de felicidade. Ele nos chamou para desfrutarmos da vida abundância. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Você não pode tentar agradar a Deus e agradar o mundo. Ou você agrada aqui ou agrada lá. Eu prefiro agradar a Deus. Apesar da porta ser estreita, o caminho ser apertado, a vida abundante é uma realidade. Agora, a porta larga é a porta da mágica, é a porta do engano. Parece que ali é melhor entrar, e quando se entra, encontra-se todo tipo de mal. No caminho de Deus não há mal algum, não há lamentação alguma, só há felicidade. Vamos para Hebreus capítulo 11, onde nós vamos encontrar esses versículos que eu quero estudar com você, que falam sobre a vida de Moisés. Isso está no capítulo 11, é chamado o capítulo da galeria dos heróis da fé, e nós vamos começar no 24, se bem que o versículo anterior fala sobre Moisés, mas eu quero aqui começar no 24 com você. Hebreus 11, 24, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós sabemos que o Moisés, ele era hebreu, ele era uma pessoa que não deveria estar viva, porque o Faraó, temendo que os israelitas crescessem muito, eles foram para o Egito quando José era um tipo de primeiro-ministro, e o Faraó da época deu toda a acolhida para eles. Mas eles cresceram, e aquele Faraó morreu, José morreu, e os faraós seguintes começaram a apertar sobre os israelitas, e depois os reduziram a escravos. Mas só que eles estavam crescendo muito, e o Faraó, temendo isto, fez um decreto que toda a parteira que houvesse no Egito, naquele tempo não tinha hospitais para as mulheres terem os nenéns, eram as parteiras que faziam a ajuda do parto. Na hora que nascesse qualquer filho dos hebreus, que fosse menino, que elas matassem na hora. E 2 parteiras recusaram, sentiram de Deus, a cumprir as ordens de Faraó, e começaram a deixar alguns meninos vivos. O Faraó as chamou, ameaçando-as, e ela disse: não, as mulheres hebreias são muito espertas, quando a gente chega já tiveram um neném. E um desses casos foi Moisés, que nasceu, era formoso e não foi morto.
e a mãe dele o segurou por 3 meses. Mas aí criança começa a dar aqueles gritos, começa a fazer barulho, e não tinha mais jeito de esconder o Moisés. Fizeram um barquinho, betumaram o barquinho e colocaram no rio Nilo, aquele rio grande do Egito, onde a princesa ia se banhar. E a mãe de Moisés tinha uma outra filha chamada Miriam, que ficou na espreita, vendo o que acontecia. Quando a princesa chegou, ouviu o choro, correu para ver o menino, gostou, e ao invés de mandar matar, disse: esse vai ser meu filho. E a Miriam, a irmã, chegou e disse: ah, que belezinha, é seu. Esse não encontrei aqui. Ah, a senhora vai cuidar dele? Vou. Só preciso de uma ama de leite, uma pessoa que toma conta. Eu conheço uma. Era a mãe, que era a própria mãe do Moisés. E ela então criou Moisés. Ele foi criado filho da filha de Faraó. Ali ele foi ensinado em toda a ciência dos egípcios, preparado para um dia ser o Faraó do Egito, aquela autoridade máxima. De uma hora para outra, um filho de escravo seria senhor da maior nação do mundo. Mas quando Moisés, diz aqui, já era grande, sendo grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Deve ter sido o maior tumulto naquele império, que o homem preparadíssimo nas artes marciais, preparadíssimo na cultura, em todos os sentidos. Faraó era quase um homem completo. Toma a posição e diga: eu não quero que me chame mais de filho da filha de Faraó. Você está louco? Você sabe o que isso significa? Você poderá amanhã ter esse maior império nas mãos, e agora você deixa isso? Pois eu deixo. Eu vou tomar uma solução. Tomou por quê? Não porque Moisés fosse inteligente. A gente assume as coisas de Deus, não é porque somos inteligentes, ou deixamos de assumir porque nós somos tapados. Não. Ele tomou a decisão porque, ouvindo a palavra de Deus, que naturalmente seus pais lhe pregaram, sua mãe tomou conta dele, agindo sobre a palavra do Senhor, a fé veio ao seu coração. Se você não é uma pessoa que tem o costume de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, se você só vem à igreja quando você está com uma dor muito grande, quando o problema em casa está insustentável, quando a situação parece que não tem solução, você faz um benefício para você, mas não completo. O que nós precisamos entender é que, assim como precisamos do oxigênio para respirar, da água para poder equilibrar o nosso corpo, nós precisamos da palavra de Deus. Olha, quem não tem o costume de ler a Bíblia diariamente, de orar a Deus de coração, de abrir o coração, não sabe o que está perdendo. Você não vai conseguir, com essa atitude longe de Deus, a fé. Porque a fé não é um dom que Deus dá para algumas pessoas. Deus vai com a cara de uma pessoa e decide: eu vou dar fé para essa pessoa. Deus olha para o outro e diz: não, esse aqui eu não gostei, não vou dar fé. Nada disso. A fé, ela é produzida no nosso coração por ouvirmos a palavra de Deus. Diz a Bíblia em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, você está em contato com ela, você lê a Bíblia para aprender, você medita naquilo que Deus fala ao seu coração, você consegue a capacidade de ouvir a Deus. E quando você ouve a Deus, Ele dá fé. Então a fé não vem direto, a fé vem pelo ouvir a palavra, não. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então você ouve a palavra, consegue a capacidade de ouvir,
E com essa capacidade, você consegue ouvir a Deus. Aquela voz que para os outros é inaudível, não consegue chegar ao entendimento deles, mas para você chega. Você sabe qual decisão a tomar, sabe o que falar, o que decidir. Então Moisés, ouvindo a Deus, a fé veio ao seu coração. E quando a fé vem, é na hora que você deve tomar a posição, a decisão. Quanta gente toma decisões erradas, compra a casa que não deveria comprar, muda para onde não deveria mudar, vende o que não deveria vender, é a avalice de quem nunca deveria ser. Por quê? Porque não ouviu a Deus. Se tivesse tido essa capacidade, não estaria malhando em ferro frio, estaria no lugar onde os seus dons e habilidades poderiam ser usados com muito maior lucro, com muito maior capacidade. Mas falta a fé. Então, quando a pessoa, você, eu, temos coisas mais importantes a fazer, que não temos tempo de pegar a Escritura Sagrada e ler um salmo, uma parte do Evangelho, das cartas, e meditar naquilo ali, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Não, missionário, eu sou uma pessoa muito inteligente. Você poderia ser muito mais produtivo do que é. Você está simplesmente atrás. É mais ou menos como aquele jogador de futebol que não tem regra nenhuma, que entra no campo, parece um cabrito doido, pula para tudo quanto é lado. Se deixar os técnicos ensinar, e ele fizesse o que tinha que fazer, poderia melhorar 10, 100 vezes a capacidade dele. Mas não deixa, tem habilidade, mas é um estúpido, não obedece regra nenhuma. A hora ele está no ataque, a hora ele está na defesa, outra hora está em lugar nenhum, está sentado e não faz nada. Então é preciso meditar na palavra para que a fé venha. Moisés conseguiu essa capacidade. E quando a fé vem, muitas vezes a decisão que se toma, aos olhos humanos é a pior, mas aos olhos de Deus é a melhor, e mais à frente ela vai se mostrar que foi a decisão certa. A fé veio a Moisés e Moisés tomou uma decisão: eu não quero ser filho da filha de Faraó, não me chame de tal. Moisés, você está louco, nosso império é o maior do mundo, nosso império domina todas as partes, você é um dos grandes aqui. E fez mais, versículo seguinte: pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Aqui diz que quando ele era grande, ele pôde tomar a decisão. Muitos de vocês deveriam tomar uma decisão agora e falar assim: não vou tomar decisão alguma, porque eu ainda não sou grande. Ô missionário, eu tenho 1,90 m, cresceu demais fisicamente, bastava 1,66 m, para ser grande basta 1,66 m, mas eu estou falando grande espiritual, pessoal. Você ainda não tem estrutura e Deus vai dar para você. Ele deu para Moisés. Deus quer que cada um de nós seja um filho grande na fé, uma pessoa desenvolvida nos assuntos de Deus. E onde nós estivermos, então, teremos a capacidade de tomar a decisão certa. Mas essa não foi, ele deixou de ser filho da filha de Faraó, deixou, e preferiu: se você não aceitar ser chamado filho da filha de Faraó, você vai lá no meio dos escravos, pois eu vou ser maltratado com o povo de Deus. Recusou ser filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Claro que o pecado ali daria muito gozo para ele, não faltaria para ele mulheres se ele quisesse,
não faltaria dinheiro, não faltaria para ele ali bens materiais, pessoas que se inclinariam diante dele, que fariam tudo para ele, mas eu não quero. Eu não quero mais ser filho da filha de Faraó, ser chamado. Então você vai ser maltratado com o povo de Deus. Vou, mas eu não vou continuar assim e ter o gozo do pecado por um pouco de tempo. Quanta gente hoje, irmão, está completamente anestesiada, embriagada com o pecado, achando que essa vida dura para sempre. Completo engano. Essa vida passa tão rápido. Eu já estou ficando madurinho, estou com 59. Há um tempo atrás eu era um garoto, ficava correndo atrás de uma bola, soltando pipa, fazendo coisas normais de uma criança. Um dia desse eu estava namorando, já passaram 40, 34 anos que eu estou casado. É tão rápido essa vida. E tem gente que acha que vai ficar para sempre. Toma as decisões mais idiotas. É o gozo do pecado que não adianta, que não vai permanecer com você. Quem já tem mais 10, 20 do que eu, diz a mesma coisa. Missionário, passou tão rápido. Parece que foi ontem que eu estava um jovem, hoje já estou bem maduro. E assim é, daqui uns dias, quando vê, missionário não está mais aqui, nós já não estamos. E onde estaremos? Onde é que você estará? Você já nasceu de novo? Já se preparou para a eternidade? A eternidade não tem fim, o nome já diz. No dia que você faltar aqui, você já entrou no mundo eterno. De lá não sai. E da maneira que você entrar, você vai continuar. Um dia Jesus voltará. Quem já morreu vai ressuscitar. Quem estiver vivo vai ser transformado. E no abrir e fechar de olhos, a humanidade vai ser dividida em dois grupos. O que estiver à esquerda dele vai ouvir uma sentença muito triste. Ele vai dizer: ide, malditos, para o fogo eterno. Ô missionário, mas eu não vou estar à esquerda dele. Só que você não tem o poder de decidir. Vai ser um piscar de olhos que os anjos pegam e põem você aqui ou lá. E se você estiver à esquerda, coitado de você. Você vai gritar, vai suplicar, vai se esgoelar: Jesus, Jesus, só uma ajudazinha, eu me arrependo. Não tem mais jeito. Conta-se um caso de um cidadão lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu há uns 50 anos. Ele estava dirigindo, descuidado, meio tocado pelo álcool, e ele atropelou uma pessoa, a pessoa morreu. Homicídio culposo, foi levado a julgamento, seria condenado, mas ele conseguiu um bom advogado. O homem foi brilhante. O homem deu um show lá no julgamento, apesar da família dos outros lá terem também advogado de acusação, um bom promotor. Aquele advogado foi brilhante, e quando veio a decisão, o homem foi libertado. Ele abraçou o advogado e disse: doutor, muito obrigado, o senhor me livrou dessa. Eu lhe dou a palavra que nunca mais eu vou fazer uma coisa dessa. Eu realmente lamento o que eu fiz. E o doutor disse: olha, eu confiei em você, senão não faria isso. Apesar de ser advogado, ser muito usado nos tribunais, eu sou um homem correto. Eu vi que foi um deslize seu, estou feliz. Se abraçar, ele foi embora. Tudo bem. 15 anos depois ele comete algo semelhante e mandou procurar advogado e não encontrou mais aquele advogado. Arranjou o melhor que ele pôde. E ele entrou no tribunal triste, mas quando ele olhou lá, ele começou a sorrir. Quem era o juiz? Era aquele advogado. Estou com tudo. Esse homem é demais. Se como advogado ele me livrou, agora como juiz, e o advogado dele esperneou igual ele esperneou, o promotor acusou como os outros acusaram, e veio a hora da sentença, e o juiz foi e declarou e disse: você está culpado, vai passar 20 anos na cadeia. E ele ficou em pé e disse: doutor, com todo respeito, eu não entendo. Não entende o que, senhor? O senhor foi meu advogado,
num crime maior do que este, e o Senhor conseguiu a minha absolvição, e hoje o Senhor me condena. Ele disse: aquele dia eu era advogado, hoje eu sou juiz. Hoje ele é seu advogado, e é bom. Ele pleiteia o seu caso diante do Pai e consegue a sua absolvição. Mas vai chegar o dia que os anjos vão separar e ele é juiz. E quem estiver à esquerda, ele só vai ter uma sentença: ide malditos para o fogo eterno. Vocês que quiseram o prazer transitório do pecado por um pouco de tempo. E aqueles que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, entrai e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tome a sua decisão certa. Moisés tomou. Diz aqui a Escritura Sagrada que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Viu essa palavra? Moisés entendeu o que muita gente não entendeu: que dormir com a mulher que quisesse, ter o dinheiro que quisesse, a fama que quisesse, era muito pouco em relação à recompensa de estar a eternidade toda com Jesus. É isso que você precisa acordar. Ele tinha diante dos olhos dele como alvo a recompensa. E Jesus disse: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, a minha recompensa. Mais cedo que você pensa, ele virá. E o que você fará? Missionário, se eu estiver à esquerda, eu vou gritar. Milhões vão gritar, bilhões, mas nenhum vai ser atendido. Nenhum deles será atendido, nem você nem ninguém. Mas se você escolher a recompensa, as riquezas de Cristo, os prazeres que Ele tem por toda a eternidade, são infinitamente maiores e melhores do que aquilo que o pecado pode lhe dar hoje. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo, a vergonha de Cristo é maior, é melhor do que as riquezas que o Egito podia dar para Moisés. E olha que ele era príncipe, filho da filha de Faraó. Ele não era um empresáriozinho como você que tinha 10 empregados e já se julga dono do mundo. Um profissional liberal como você que acha que na sua atividade você é a melhor pessoa. Um cidadão, uma cidadã que veio com um corpo bonitinho e que olha para os outros já desprezando, achando que é mais importante. Moisés era o príncipe, preparadíssimo, homem talhado para ocupar aquele grande império. Mas ele disse: não, maiores riquezas eu terei sofrendo no meio do povo de Deus, terei a recompensa do que o prazer transitório do pecado pode me fornecer. Vou tomar a decisão certa. Esse homem andava pela fé, foi, sofreu, passou o seu período de sofrimento, teve de livrar um dia um israelita da mão do egípcio. Ele era tão preparado nas artes marciais, tinha um Egito matando um hebreu, e o Moisés foi e deu um golpe no Egito, mas não devia dar. Quem é mestre em karatê não deu um golpe numa pessoa como eu, como você, porque vai acabar com a nossa vida. E ele deu, e o cara morreu na hora. Moisés enterrou o cidadão. No outro dia viu 2 judeus brigando. Disse: irmão, vocês são comer. Ei, você quer me matar como matou o egípcio ontem? Não tem crime que não venha ser descoberto. Ele correu, fugiu, passou 40 anos fugido. E Deus disse: Moisés, lá na sarça ardente, volta. Eu quero tirar o meu povo da escravidão, e você será a pessoa.
Eu preciso que você vá lá aos seus primos, ao faraó, e diga: Deus mandou eu tirar. E Moisés voltou. Como é que ele voltou? Diz aqui versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Está tudo resumido. A fé bateu no coração dele. A fé, irmão, para nós, ela é como o Senhor da nossa vida. Ela norteia o nosso caminho, nos permite tomar a decisão certa. Quando nós estamos na fé, nós nos tornamos pessoas dominadas por ela, dirigido por ela, como se fossem pessoas super pessoas. Somos capazes de orar por uma pessoa que está dominada pelo câncer, vai embora câncer, e ele vai. Somos capazes de extinguir a violência do fogo, de fazer os leões virarem cordeiros, de fazer maravilhas, o sistema solar parar. Tudo isso foi feito no passado. A fé fez Moisés enfrentar a ira do rei. Moisés, você vai me tirar 3 milhões de escravos? Vou tirar. Eu não vou deixar, vou lhe dar a primeira praga. Moisés, tira essa praga. Tirou, não deixo ir, vai ter a segunda. Moisés, por favor, ore para essa praga passar. Orou, eu não vou deixar. Teve a terceira. Tá bom, eu vou deixar, então ore agora. Orou, não vou deixar mais. Teve a quarta, teve a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. A 10ª foi a mais cruel. Faraó, se você não deixar o povo embora, o Senhor Deus vai mandar o anjo da morte passar no Egito. E todo primogênito dos egípcios, desde da pessoa mais pobre até o seu, lá no palácio, ao mesmo tempo, à meia-noite, vai morrer. Eu não acredito nisso. Deve ter mandado guardar o palácio. Esse Moisés, tem gente que anda matando os outros aí. E o anjo passou. Dos hebreus não matou ninguém, mas dos egípcios não teve uma família que não teve o filho mais velho morto naquela noite. O Moisés, como é que você fez isso? Você não tinha um exército. Você enfrentou o exército maior do mundo, a nação mais poderosa da época. Está aqui no 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Quando você tem fé, você não vê a doença destruindo, você vê a saúde, você vê o invisível. Quando você tem fé, você não vê o crime que está se alastrando, você vê a mão de Deus operando. Quando você tem fé, você não vê a ameaça de um Nabucodonosor, que se vocês não se dobrarem, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu os lançarei na fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Rei, quanto a nós não vamos dobrar. E quanto a esse negócio de lançar na fornalha, é problema do Senhor. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não livrar, nós nos queimaremos, mas não nos dobraremos. Nabucodonosor, na época, o grande ditador do mundo, foi enfrentado por 3 jovens desarmados e foi envergonhado, porque os lançou no fogo e nem o cabelo dele chamuscou, nem a roupa trouxe o cheiro da fumaça. Moisés ficou vendo o invisível. É isso que nós precisamos, pessoal, porque o que tem de engano nesse mundo, de mentirada, de coisa diabólica que está destruindo a humanidade, não é brincadeira. E só as pessoas que têm fé, as pessoas que andam com Deus, é que conseguem ver o invisível. Pela fé, já do outro lado, passou o Mar Vermelho. E nessa noite, primeiro foi na noite em que eles se livraram do anjo da morte. Pela fé, celebrou a Páscoa, que foi antes de passar o Mar Vermelho, e a aspersão do sangue. 2 coisas ele fez.
Primeiro, a Páscoa, em que toda a família hebreia imolou um cordeiro. Quando a família era pequena, juntaram-se duas famílias e comeram da carne do cordeiro. Aquilo ali foi para que não houvesse um doente no meio deles. A Páscoa era um tipo de cura que Jesus faria depois, porque ele ia tirar 3 milhões de pessoas. São Bernardo está chegando a 1 milhão de pessoas. Se ela fosse 3 vezes maior, 3 milhões, mais ou menos a população de Israel na época. Quantas pessoas tem em São Bernardo que estão em cadeira de rodas? Quantos idosos que não podem caminhar, que estão na cama? Quantas pessoas fracas que não conseguiriam caminhar daqui até o centro da cidade de São Paulo? Missionário, muita gente. Pois Moisés fez essa festa e diz a Bíblia que entre os 3 milhões não houve um só fraco ou inválido. Deus curou todo mundo. Não teve mais aquele que não podia andar. Mesmo o velhinho estava lá com todo vigor. E não andaram daqui até o centro da cidade de São Paulo, não. Andaram 40 anos no deserto. E o milagre foi grande, porque a roupa deles nunca envelheceu. Aquele que estreou uma roupa naquela noite do Êxodo, a roupa parecia 40 anos depois novinha. Aquele que estava com a roupa rotinha, 40 anos depois já estava do mesmo jeito. Aquela sandália que era nova, igual. Aquela sandália que as correias já estavam rebentando, milagrosamente não rebentaram. 40 anos depois pareciam que iam rebentar. Então Moisés fez a Páscoa para que todo mundo fosse curado e fez a aspersão do sangue. Ele disse: vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar na porta da casa de vocês, e nos umbrais da porta e nas janelas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e na casa que ele enxergar o sangue, ele não entra, mas que não tiver o sangue, ele entra. Os judeus fizeram isso. Os hebreus não acreditaram na palavra de Deus. Os hebreus não, os egípcios comemoraram o que quiseram. Meia-noite passa o anjo da morte e não entrou em nenhuma casa que tinha um sangue, mas entrou nas casas que não tinha e matou todo o primogênito. Se você não tiver o sangue de Jesus no seu coração, no seu espírito, o anjo vai fazer assim, esquerda de Jesus. Se você tiver, direita de Jesus. Esta é a diferença. E aí ele tirou aqueles 3 milhões, atravessou o Mar Vermelho, e diz aqui: pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Cada versículo desse é uma mensagem. O que aconteceu aqui? Saíram aqueles 3 milhões de pessoas e Deus colocou eles bem em frente ao Mar Vermelho. Como é que vamos fazer para atravessar? Não tinha outro caminho, missionário? Tinha. Mas Deus não quis levá-lo para aquele caminho que diz que a pé dá 11 dias. Que eles chegariam lá na terra dos filisteus e haveria a guerra e eles voltariam para o Egito. Então Deus tinha que prepará-los. Mas agora estavam diante do Mar Vermelho. O que nós vamos fazer? Do lado tinha montanhas, do outro lado da montanha. De repente alguém disse: Faraó está vindo com seu exército. Via todo mundo. Moisés ficou meio atônito, ou entrou em oração. Deus disse: sossegue, diga ao povo para sossegar, porque eles vão ver o que eu vou fazer. Moisés disse: sossegue, pessoal, esses egípcios vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Assim diz o Senhor. E o povo ali desesperado. Moisés volta diante de Deus: Deus, o Senhor vai me dar a vitória. Deus disse: Moisés, o que você está fazendo aí, Moisés? Pare de falar comigo, diga ao povo que marcha, pegue o seu cajado, fira o mar. Loucura. Moisés pegou o cajado, assim diz o Senhor, tocou no mar. O que aconteceu? O mar abriu? Ainda não.
Ele estava a ocidente e ia atravessar para oriente. Aqui estava o mar. Quando ele tocou, Deus fez vir um vento de cá, de oriente para ocidente. Um vento forte, mas tão forte que ele foi abrindo o mar, foi abrindo as águas. Nunca se viu um caso como esse. Foi abrindo, secando, foi abrindo, e forte que ele segurava as águas como se fosse parede de cimento. Não daquelas que o metrô fez lá, que desmoronou, que não tinha nem ferro aquela parede lá. Crime completo, né? Mas esse aqui não. Foi abrindo, e vento forte. Quando chegou ao pé dos israelitas, que ele abriu o mar, ele simplesmente desaparecia. Vento educado. As coisas de Deus são assim, pessoal. Deus não mandou que o vento viesse e começasse daqui para lá, não. Ele veio de oriente para ocidente, e veio abrir, mas tão forte para abrir o mar, fazer paredes larga avenida, secar tudo e chegar diante dos israelitas. Simplesmente não tocava neles, como se não existisse. E Moisés e o povo entrou cantando, louvando a Deus, e vamos, aquela multidão de pessoas caminhando, bem dizendo a Deus. O faraó viu e disse: vamos entrar atrás e acabar com eles. Não faça isso, faraó. Não aproveite o milagre de Deus, que ele é prejuízo para você. Mas ele não acreditou nisso. Entrou. Deus era uma coluna de fogo à noite para os israelitas, iluminava. De dia ele era uma nuvem que impediu o sol de os abrasar. Na hora que eles entraram, Deus saiu da frente, ele já sabia o caminho, e Deus correu para trás. Aqui Deus iluminava eles por detrás. Mas Deus era iluminação para os judeus e era trevas para o faraó. O faraó não conseguia encontrar. Estou na frente, vamos lá. Cavalo, cavaleiro, carroça. E sabe o que Deus fez, pessoal? O que ele vai fazer por você? Deus começou a tirar os parafusos das rodas das carroças. Os cavalos empacavam. Não sei o que ele fazia, cosca no cavalo. Caía a roda. Vamos montar esse negócio aí, bora, derrotado e tal. E dificultou o caminho dele. O cavalo ria tanto que rinchava lá com as patas para fora, caía. E o que está dando aqui hoje? E o judeu só louvando a Deus. Quando o último passou, estava todo o exército faraó. E Deus disse: Moisés, toca agora nas águas. Moisés tocou e o vento educado parou. Matou todo mundo. Acabou com o exército de faraó. Meu irmão, esse é o Deus que está nos chamando para a vida abundante, para um relacionamento sério com o Senhor, que está dizendo: não sejam religiosos estúpidos, que fazem o que não sabem, que ficam inventando aí rezas, uma porção de crendice. Acreditem na minha palavra, é isso que vai levá-los para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É aqui que você tem que acreditar. Moisés via o invisível, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Não tocou. Pela fé passaram o vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram, mas eles tiveram a sorte. O que você vai fazer? Missionário, eu conheço tão pouco, você conhece o bastante. Dê uma chance para Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo que for necessário ele fará por você. Tenha essa fé no Deus da Bíblia, não na religião, não na igreja da graça, não no pregador X, mas sim somente na palavra de Deus. Busque a Deus enquanto você pode achar. Ele quer guiar você. Não vale a pena continuar no pecado. Jesus está lhe chamando para ser uma verdadeira bênção, e hoje é dia de você tomar essa decisão. Ora por mim, missionário. Vou orar agora. Eu sei que muitos de vocês aqui ainda não são salvos. Alguns até já levantaram a mão alguma vez e depois não deram a mínima para isso. Mas tem muitos sendo assim convencidos por Deus que esta é a sua hora. Se você quiser, eu vou fazer uma oração agora. No abrir e fechar de olhos, o poder de Deus virá sobre você, vai lhe salvar. Você tornar-se-á um filho de Deus.
seus pecados todos vão ser apagados. Você vai ser arrancado do império das trevas, onde você está plantado, pelas raízes, vai ser desenraizado. Esta é a palavra. É uma árvore tirada, não vai ficar nenhuma partezinha de você ali. Deus, com essa árvore tirada do império das trevas, vai lavar com a água verdadeira, que é a palavra dele, purificar no sangue de Jesus Cristo, ungir com óleo que pega a vida mesmo, e vai lhe plantar no reino do Senhor. Em Cristo você vai ser enraizado. Vai desenraizar você do pecado e vai enraizar você na justiça. Tudo numa obra só. Eu sou ministro do Evangelho e posso fazer isso por você. Você quer mudar de vida? Você quer hoje aceitar Jesus? Você quer deixar aqui todo o seu passado sujo, fedorento, pecaminoso, e sair daqui um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, um jovem, uma criança completamente livre? Hoje é o seu dia. Agora preste atenção. Quando eu perguntar, eu não vou lhe dar mais do que 5 segundos. Porque se você tem que olhar para o lado, se todo mundo aceitar eu aceito, você não merece Jesus. Porque ainda que todo mundo negasse, se você quer realmente, você tomaria a sua decisão agora. Missionário, ora por mim. Hoje é o meu dia. Todos que querem que eu ore por você, fiquem em pé que eu vou orar por vocês agora. Hoje eu entrego-me a Jesus. Diabo, você está perdendo todas essas pessoas. Você está fazendo o que Moisés fez. Moisés recusou o prazer transitório do pecado para ser um verdadeiro filho de Deus. Se você não quiser, eu não posso fazer nada, mas amanhã pode ser tarde. Porque a hora dessa virá a separação. E se você partir sem Jesus, coitado de você. Curve a cabeça e feche os olhos. Diga assim: Senhor Deus, eu venho a Ti para aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor, o meu Salvador. Eu te peço, arranque-me do império das trevas pelas raízes. Não deixe nem um pedacinho meu no império das trevas. Em nome de Jesus, agora limpa-me, lava-me na tua palavra, no sangue de Jesus. Unja-me com óleo, com o Espírito Santo, e plante-me no reino do Senhor, em Cristo Jesus. Faz com que as minhas raízes estejam todas em Jesus. Eu te peço, perdoa-me de todos os pecados que tenho praticado por pensamentos, palavras, atos, consciente ou inconscientemente. Limpa-me completamente, em nome de Jesus. Obrigado e amém. Olhem para mim. Parabéns. Você agora é um filho de Deus. Você não está mais no império das trevas. Você foi desenraizado, não ficou nada a seu lar, e você foi plantado no reino de Jesus. Houve já a transformação na sua vida. Quando você sair daqui hoje, você sai uma nova criatura. Não volta mais ao pecado. Vou falar pesado para algumas pessoas. Se você tinha uma relação extramatrimônio, um amante ou uma amante, acabou, não volta mais aquilo. Aquilo é do passado. Não importa se durou 20 anos, acabou, você é uma nova criatura. Se você era desonesto, não volte mais. Você agora está puro, lavado no sangue de Jesus. O Espírito de Deus vai lhe fortalecer. Não volte mais para a droga, não volte mais para a bebida, não volte mais para a prostituição, não volte mais para a idolatria, para a feitiçaria. Você agora é um servo de Deus. Você acredita nisso? Levanta as duas mãos e diga: eu sou
servo de Deus, filho do Altíssimo, eu estou livre, nunca mais eu perecerei. Aplauda Jesus.